para iniciar. Pronto, agora está gravando. Como eu falei para vocês, a gente está iniciando o módulo 2 na aula de hoje, né? Eu falei com vocês que a gente estava na aula passada e na aula retrasada, nos últimos momentos do módulo 1, no último capítulo, e hoje a gente já inicia o módulo 2. O que isso significa? Que na hora de estudar, vocês já têm que trocar de apostila, tá? Eu estou com ela aqui, essa aqui que vem uma sinalizaçãozinha de módulo 2 aqui em cima, tá? Vem pré-vestibular social, redação, módulo 2, 2015. Então, já começamos o módulo 2. Hoje a gente vai falar do segundo capítulo, tá? O primeiro capítulo é um capítulo, assim, mais para vocês lerem a título de curiosidade mesmo, que é falando sobre a preparação para o Enem. E o segundo capítulo é o capítulo de coesão textual, tá? Esse capítulo a gente vai dividir em 2 aulas, então essa primeira aula a gente vai falar da primeira metade desse capítulo e na próxima aula no WhatsApp a gente vai falar da segunda metade desse mesmo capítulo, tá? Esse capítulo fala sobre coesão textual, que é uma coisa que a gente já falou um pouquinho, tá? Em alguns outros momentos, quando a gente falou sobre planejamento, quando a gente falou sobre quais são as qualidades de uma boa redação, a gente falou de coesão. Mas hoje a gente vai falar assim, mais profundamente sobre como construir um texto coeso, quais são as estratégias, quais são os tipos de coesão que existem, tá? Talvez o Matheus de português tenha falado com vocês um pouquinho sobre coesão, não sei, porque o conteúdo às vezes é muito parecido, mas tem momentos que ele se distancia. E a aula de hoje, especificamente, a mando da direção, a gente está fazendo essa indicação, vocês encontram nessas páginas aqui da apostila, tá? 16, 17 e 18. Vocês vão perceber, vou pegar aqui a apostila de novo, que a página 18 já começa o capítulo da próxima, o conteúdo da próxima aula, tá? Então, na verdade, a gente vai falar da página 18 até coesão sequencial. Coesão sequencial a gente vai falar na semana que vem. Hoje a gente vai falar mais da definição de coesão, tá? E da coesão referencial, que é o primeiro tipo, tá bom? Então, páginas 16, 17 e 18, para quem quiser estudar na apostila, que eu sempre recomendo que vocês leiam, tá lá esse conteúdo que a gente vai abordar hoje. Então, antes da gente mergulhar na parte teórica, assim, de definição e tudo mais, eu gosto sempre de trazer exemplos, porque, no final das contas, escrever uma redação é isso aqui, né? Não é ficar falando de definição, não é dar conceitos, é trazer na prática um texto escrito. Então, esse primeiro texto que eu trouxe está lá na apostila, tá? É um fragmento que foi retirado da página 16 da apostila. Na verdade, é um texto que eu estou... É um parágrafo que eu estou chamando de texto, mas um parágrafo também é um texto, né? A gente viu que o texto é uma unidade, um parágrafo tem uma unidade, então a gente pode dizer que um parágrafo é um texto. E esse parágrafo está escrito dessa forma aqui. A democracia brasileira está ameaçada quanto aos representantes da sociedade. A sociedade não aceita que a corrupção e o descaso com os problemas sociais sejam comportamentos comuns dos representantes da sociedade. Existe um fenômeno global de descrença na política, em virtude da incapacidade da política de resolver problemas complexos. A democracia brasileira está em xeque. Vocês acham que esse parágrafo está bem escrito? Sim ou não? Alguém? Ninguém? Eu acho que está bem escrito. Acha? Você não acha que está muito repetitivo, não? Tá. Olha só, a democracia brasileira está ameaçada quanto aos representantes da sociedade. A sociedade não aceita. Aí no final da frase, sociedade de novo. Existe um fenômeno global de descrença na política, em virtude da incapacidade da política de resolver problemas complexos. A democracia brasileira está em xeque. Entendi, ele poderia ter usado sinônimos para se referir à mesma coisa, né? Exatamente. Então, esse texto, já que a gente está falando de coesão, tem um problema seríssimo e, assim, até aparentemente, assim, visual de ver a coesão, né? Então, assim, muitas repetições, é um texto que está muito repetitivo, e não só as palavras. Se vocês veem, a ideia que ele está trazendo não tem nenhuma novidade, parece que o texto não progride. Ele está meio que andando em círculo. A sociedade brasileira está ameaçada quanto aos representantes da sociedade. Ele termina falando que a democracia brasileira está em xeque, as coisas não estão andando. Ele não está apresentando ideias novas.
A ideia de uma redação é sempre que vocês progridam textualmente, né? Que uma ideia seja apresentada, depois essa mesma ideia seja retomada, mas que essa retomada seja feita com adição de elementos novos, né? Então o texto está muito repetitivo em termos de palavras, né? Como você... Quem foi que falou? Foi Renan? Acho que foi Renan, né? Pela voz. Foi, eu tava falando, mas eu caí também. Aí Tá, eu não tudo consegui nem ouvir bem. direito. Coisas da tecnologia, tudo bem. Está repetitivo em relação às palavras, ao uso das palavras, né? Sociedade aqui, sociedade aqui, sociedade aqui, política aqui, mas ele também está repetitivo em termos temáticos, não estou vendo progressão nesse texto. Já no texto 2, o que a gente vê? Vocês já percebem que visualmente não tem nenhuma marcação em vermelho. O que eu marquei em vermelho aqui era justamente que estava problemático em termos de coesão, de repetição, que a Eliane também falou no chat, tá? O texto 2 é uma espécie de reescrita desse texto, consertando esses problemas de coesão, tentando limar, né, tentar diminuir essas repetições para o texto ficar mais fluido. Né? E a coesão ataca justamente isso, a coesão mexe com a fluidez do texto. É muito ruim a gente, corrigindo redação, ler um texto assim, porque parece que, sabe, tem algo travado, tem algo engasgado, o texto não vai para frente. Né? A pessoa está com dificuldade de desenvolver uma ideia. Esse texto 2 já está melhor. Vou ler para vocês. É preciso considerar, antes de tudo, que a democracia brasileira está ameaçada pela descrença da sociedade em seus representantes. Os eleitores não aceitam que a corrupção e o descaso com problemas sociais sejam comportamentos comuns dos políticos. Além disso, existe um fenômeno global de desvalorização do sistema, em virtude de sua incapacidade de resolver situações complexas. Por essas razões, o regime democrático está em xeque no Brasil. Percebam que esse texto não tem mais nenhuma repetição de palavra, né? Naturalmente, alguma repetição pode existir, né? Mas não são repetições que deixam o texto cansativo. E ele progride textualmente, ele progride em termos de ideia também, né? A gente percebe que ele progride nessa parte aqui, ó. Além disso, além de tudo que já foi apresentado, a pessoa vai apresentar uma outra ideia nova para acrescentar, para deixar o texto mais interessante. Então, esse parágrafo aqui, esse texto aqui, é um texto bom, é um texto que tem um cuidado com a coesão, né? É um texto que foi pensado para que ele esteja fluido, para que ele esteja bem apresentável. Né? Então, deu para perceber que um texto não coeso, mal coeso, atrapalha muito até a compreensão do que você está querendo dizer. Então, a coesão tem muito a ver com isso, né? De demonstrar textualmente a sua capacidade de organização de ideias, de evitar repetições, né? Que você tenha um bom repertório lexical, para que você não repita a mesma palavra e tudo mais. Tá? Esse fragmento também está lá na apostila, tá? É uma espécie de reescritura. Eu não gosto de chamar de reescritura, porque eu acho que tem coisas diferentes aqui, tem ideias um pouco diferentes sendo apresentadas. Mas, É no geral... sobre articulação também, né? A pessoa ser Sim. mais articulada, poder falar, até mesmo que seja o mesmo assunto, mas de uma forma que dê para acompanhar melhor, né? Uhum. Isso tem a ver com organização também. A pessoa que escreveu esse texto aqui certamente fez um planejamento de texto. Essa aqui certamente não fez. Porque se ela tivesse planejado, na hora de planejar, ela teria pensado: isso aqui está ficando repetitivo. Preciso mexer em alguma coisa aqui, né? Então, planejamento é fundamental. Por isso que toda aula eu falo. A aula de planejamento talvez seja a aula mais importante que a gente teve até agora. Tá? E eu sugiro muito que vocês reassistam, se for possível, porque se você não planeja, todos os problemas que são abordados em temáticas de aula, de coesão, de construção de conclusão, construção de desenvolvimento, aparecem por falta de planejamento. Tá? Então, planejem sempre o texto muito bem, muito amarrado, porque se não planejar, isso aqui fica muito aparente, problemas ficam aparentes, né? E problema de coesão também tem a ver com planejamento. Agora que a gente já viu essas diferenças, né, de um texto bem escrito e um texto mal escrito em termos de coesão, a gente já pode ter uma ideia do que é, então, a coesão, a definição de coesão textual, né? A definição que está na apostila é essa primeira frase aqui, tá? Eu copiei e colei exatamente o que está escrito lá, porque a ideia é que vocês vejam que é um material de qualidade, então eu não preciso adicionar muita coisa além do que já tem ali, tá? Eu só coloco aqui e aqui eu explico, né? Vocês têm a vantagem de, na aula, ter explicação, mas o material que vocês têm impresso já é muito bom, tá? E aí, lá na apostila diz que coesão textual é o conjunto de mecanismos linguísticos que estabelecem nexos sintáticos e semânticos capazes de encadear
as partes de um texto, evitando também as repetições. Então, a coesão não é só evitar repetições, né? A coesão também é estabelecer relações entre os elementos, as ideias que estão ali orbitando no seu texto, né? Para isso, vocês vão ver que existem diferentes tipos de coesão, mas a coesão tem essas duas funções, né? Além de, evidentemente, a primeira e a mais óbvia, a mais conhecida, ser evitar repetições, ela também tenta estabelecer nexos entre as ideias, as frases, os parágrafos, né, dos textos de vocês. Então, por isso que quando eu corrijo redação, e eu sei que eu estou devendo correções, mas essa semana, as últimas semanas foram uma loucura, quando eu corrijo, geralmente eu coloco no primeiro parágrafo de desenvolvimento, no segundo e na conclusão. Se você não colocou um conectivo, coloca. Por quê? A competência 4 do Enem é uma competência que avalia só a parte de coesão, tá? Se você consegue conectar bem as ideias que aparecem no seu texto, o que veio antes é o que vai vir depois, tá? Se você consegue não repetir palavras, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque, além de evitar repetições, a coesão também mexe com estabelecer conexões. E quando vocês colocam conectivos, né, o nome de estudo, vocês estão se preocupando em estabelecer esses nexos entre as partes do texto, né? E aí, voltando na definição, em outras palavras, a coesão é um mecanismo que vai garantir que o seu texto, em diferentes níveis, no nível da ideia, no nível da frase, no nível do parágrafo, esteja bem conectado, né? Ele é uma espécie de... Vamos pensar numa metáfora de uma costureira, né? O tecido está ali aberto, ela vai fazer uma camiseta. Ela corta de um lado, corta do outro. O que vai conectar esses cortes que ela fez? Ela vai precisar costurar, ela vai precisar alinhavar esse tecido para que ele se junte e forme uma camiseta. Então, os conectivos, quando vocês evitam repetir palavras e tudo mais, é essa costura do texto que vocês estão fazendo, né? A conexão entre as ideias, a conexão entre as frases é justamente a preocupação com a coesão textual, tá? E aí, quando vocês verem na apostila, e se vocês pesquisarem na internet de uma maneira geral, a gente encontra vários tipos de coesão, mas assim, os dois grandes tipos, que são os tipos que vocês vão utilizar nas redações de maneira geral, são esses dois aqui. Primeiro é a coesão referencial, que é a mais conhecida, a clássica, e a segunda é a coesão sequencial. Eu não vou falar de coesão sequencial hoje, que é justamente o assunto da nossa próxima aula, tá? Eu trouxe a definição, mas ela vai ficar para a próxima aula, e hoje a gente vai se aprofundar na coesão referencial especificamente. E o que é essa coesão referencial? É justamente a coesão que é responsável por criar esse sistema de relações entre as expressões e as ideias que estão ali, né? E esse tipo de coesão vai permitir que quem lê o texto que vocês escreveram saiba quais os termos que foram utilizados e a quem eles se referem, né? Então, é justamente quando você pega esse texto 1 aqui e você corrige, né? Você coloca: a democracia brasileira está ameaçada quanto aos representantes da sociedade. Esta, ao invés de colocar a sociedade, você coloca o pronome demonstrativo esta, para eliminar essa repetição e criar uma espécie de termo que se relaciona ao que veio antes. Você não está repetindo, mas você está relacionando ao que veio antes de uma outra forma para que o texto não fique cansativo. Então, a coesão referencial é essa mais clássica, que a gente elimina a repetição de uma forma que dê alguma mudada no rosto do texto, mas não tanto. A coesão sequencial já é uma coesão um pouquinho mais elaborada, né? Que ela tem como objetivo dar progressão ao texto, que é aquela ideia que eu falei que está muito presente aqui, né? Aqui existe uma coesão sequencial no sentido de que há algo sendo adicionado, há uma ideia que vai vir depois relacionada ao que veio antes, né? Então ela é um pouquinho mais elaborada, né? Então ela justamente busca conectar ideias que vieram antes, né? Que já apareceram, com ideias que vão vir posteriormente, tá bom? E aí, no caso da coesão referencial especificamente, a gente pode separar esse tipo de coesão em dois grandes grupos, tá? Que isso está lá na apostila também, então fiquem tranquilos, tá? Primeiro, a gente tem as formas remissivas gramaticais, tá? Que são aquelas mais clássicas, né? Como eu falei agora do esta, né? Dei o exemplo do pronome esta para substituir a sociedade. Então, é a troca por pronome, artigo, advérbio, entre outras
funções sintáticas ou classes de palavras, né? E elas podem acompanhar ou substituir um nome e não acrescentam sentido algum ao texto. Então, quando você coloca uma forma remissiva gramatical fazendo coesão referencial, você não está adicionando nenhuma ideia ao texto. Tá? Vocês vão ver que na lexical é um pouco diferente. Tem uma ideia, uma adição de ideia, né? E aqui a ideia é que você esteja substituindo por um termo que seja o mesmo. É só uma outra classe de palavras, tá? Você está trocando um substantivo por um pronome, tá? É a mesma coisa, só com outra forma gramatical, tá? Outra classe gramatical. E aí, o exemplo que eu trouxe aqui é justamente o exemplo de como aprimorar aquele texto 1, que é o texto que a gente viu, que é um texto cheio de problemas. Né? Eu coloquei justamente 2 pronomes, um pronome demonstrativo e um pronome pessoal, para substituir esse sociedade que ficou repetido, sem qualquer tipo de acréscimo de sentido. Né? Ele é tem o mesmo sentido, sociedade e esta, ela e sociedade. Né? Porque a coesão por forma remissiva gramatical tem essa noção de que você não pode acrescentar sentido novo no texto. Se é feminino singular, você tem que colocar um pronome feminino singular, tá? E são coisas equivalentes. No que a gente chama de sistema linguístico, a sociedade é um substantivo, esta é um pronome. Eles ocupam meio que o mesmo lugar nesse sistema linguístico. Então, eles são equivalentes, você pode substituir um por outro sem qualquer mudança de sentido no texto. Tá? E aí, vocês vão lembrar, talvez, da época que estavam no ensino médio, ou quem está no ensino médio nesse momento, daquelas aulinhas de português, justamente sobre coesão, que a professora falava sobre anáfora, catáfora, que são as formas mais A gente clássicas. teve isso também na aula de português há umas semanas atrás. Então, eu imaginei, porque sempre tem em português coesão, porque, como eu já falei para vocês, coesão, português e redação são a mesma coisa, né? No fim das contas, para você saber escrever uma boa redação, você tem que ter um bom domínio da norma padrão. E esse domínio da norma padrão vem pelas aulas de português. Então, as coisas estão muito afins, né? O que eu falo aqui, o Matheus já falou, vice-versa, a gente está sempre muito conectado. E o PVS tem essa preocupação de conectar mesmo os conteúdos, né? E aí, quando vocês viram lá né, que bom que o Matheus já falou, então é só um reforço. Lá nas aulas de português, vocês viram que a anáfora é uma forma de fazer a coesão, tendo em vista que o termo que você vai fazer referência a itens que foram mencionados antes. Então, é justamente esse exemplo aqui. A pipoca, o ingresso, a fila, a plateia, o trailer, o filme. Tudo faz parte da mesma magia. Então, esse tudo está fazendo referência a tudo isso que veio antes. Né? Então, a anáfora sempre, os termos, os itens aparecem antes do termo que você vai usar para fazer a referência a eles, tá bom? Por outro lado, a catáfora é o contrário, né? Então, o termo vai aparecer antes e os itens vão aparecer depois. Era tudo novo para Maria, o calçadão, a areia, o sal e, sobretudo, o mar. Então, tudo aparece primeiro e depois aparecem os itens. Em termos de redação, em termos de construção de texto, o que acontece? A catáfora, às vezes, é uma boa estratégia, porque ela é uma estratégia atrativa. Quando você vê essa frase assim, era tudo novo para Maria, você fica pensando, mas o que era esse tudo? Né? E aí depois vem a explicação, o calçadão, a areia, o sal e, sobretudo, o mar. Então, de repente, quando você está querendo mostrar uma ideia que você quer revelar aos poucos, seria interessante, de repente, fazer uma coesão por catáfora, porque aí você vai revelar aos poucos para quem está lendo o seu texto quais são as ideias que você estava pensando ali na hora que colocou aquele termo meio guarda-chuva. Né? Então, pode ser uma estratégia interessante de construção de texto, revelar aos poucos para criar esse suspense. Tá bom? E aí, depois das formas remissivas gramaticais, existem as formas remissivas lexicais, que são aquelas que, além de evitar as repetições, que é a função básica que a gente viu de qualquer forma de coesão, elas acrescentam sentido ao texto e mostram mais criatividade. Como assim acrescentam sentido ao texto? Eu lembro sempre de uma discussão que eu tive numa aula lá de semântica, que é a parte que estuda o sentido, né, que era uma disciplina que a gente tinha lá na Letras, de uma professora falando que não existia sinônimo
Aí todo mundo falou, mas professora, como assim não existe sinônimo? Ela falou, não existe sinônimo pelo simples motivo. Cada palavra tem um significado diferente. Esses significados se aproximam, mas eles nunca são o mesmo. Quando você diz, por exemplo, eu coloquei aqui, né? Eleição, e você diz pleito, tudo bem. O significado no sentido de você entender o que está sendo dito é o mesmo. Mas as pessoas não usam eleição e pleito ou escrutínio com o mesmo objetivo, sabe? Uma pessoa que usa escrutínio geralmente é uma pessoa que está querendo um pouquinho aparecer, que está querendo mostrar que sabe, que tem um vocabulário vasto, né, de língua portuguesa. Então, as palavras, elas não têm exatamente o mesmo significado. Por isso que a gente fala que elas acrescentam sentido ao texto. Léxico tem a ver com palavra, né, com construção de palavras. Então, toda vez que a gente fala em formas remissivas lexicais, a gente está falando de... A gente sai do universo aqui das classes de palavras, a gente vai para o universo das, digamos assim, dos significados das palavras, né? E aí, por isso que a gente trabalha com a ideia de acrescentar sentido, porque, na realidade, nenhuma palavra tem o mesmo significado que a outra. Então, a gente está pensando sempre que usar a eleição tem um sentido e escrutínio tem outra. Por isso que eu coloquei aqui, sinônimos são palavras que trazem significados próximos. Mas não dá para a gente dizer que é o mesmo significado, porque cada palavra que a gente usa tem um significado diferente e é usada num contexto diferente para dar uma impressão diferente, né? Então, as formas que eu vou trazer aqui, a partir desse 2.1, são formas de usar essas formas remissivas lexicais, tá? São maneiras, são estratégias para usar essas formas remissivas lexicais. A primeira delas é justamente o sinônimo, que é a ideia de trazer palavras que trazem significados próximos, parecidos, mas eu não consigo defender que são o mesmo significado depois justamente de ouvir essa professora falando. Eu não consigo argumentar como ela, mas ela dizia muito isso, de que as palavras têm leituras sociais. Você falar, por exemplo, o Temer. Quando o Temer era presidente, ele usava muito mesóclise, que é far-lo-ei, não sei tal coisa, né? Que é aquela forma de usar o pronome no meio do verbo. Ninguém usa mesóclise no Brasil, né? Vamos ser sinceros, nem para falar, nem para escrever, é uma forma totalmente em desuso. A mesóclise é a mesma coisa que próclise ou ênclise, que é botar o pronome no início ou no final do verbo, né, da palavra. Ele fazia isso por uma questão de convicções, de valores, de mostrar que ele era uma pessoa letrada e tudo mais. Então, não dá para você dizer que a mesóclise é a mesma coisa que a próclise ou a ênclise por isso. Porque cada uma dessas colocações pronominais tem valores diferentes socialmente. Né? Todo mundo acha, a pessoa faz mesóclise, incrível. Justamente essa leitura da mesóclise, da próclise, da ênclise, que faz a gente não acreditar que elas são formas sinônimas. E a mesma coisa que eleição, pleito, escrutínio, são palavras próximas, têm significados próximos, mas elas não são a mesma palavra. E é essa a ideia. É a mesma coisa que alguém falar, eu vou fazer xixi, eu vou mijar. É a mesma coisa. Mas a avaliação social que isso tem não permite a gente dizer que são sinônimos no sentido de são iguais. Não é a mesma coisa você falar, vou fazer xixi, vou mijar. Tá? Então, é a ideia de trazer palavras que tenham significados próximos, que não são exatamente a mesma, né? Porque são palavras diferentes, tem avaliações sociais diferentes, mas tem o mesmo significado, digamos assim, no sentido de ocupam o mesmo lugar no sistema linguístico. Tá? Me alonguei nisso porque eu acho que é uma questão interessante de se pensar. Outra forma remissiva lexical... Oi. Tava pensando aqui no que você estava falando, às vezes vem até usado de propósito, né? Como, por exemplo, você pode usar num sentido de exclusão social para você se comunicar de uma maneira que só uma parte da população consiga te entender. Outros sentidos até, né? Com certeza. A linguagem jurídica é muito assim. Tudo é em latim, né? Não sei se vocês conhecem muito de linguagem jurídica, conhecem alguém que é advogado, mas... Eles adoram conversar na língua deles, entre aspas, né? Exatamente. Por que aí, por exemplo, você está vendo um jornal, enfim, alguma coisa informativa,
e aí chamam alguma coisa criminal e chamam um advogado para opinar. Mesmo no Fantástico, uma coisa que é algo acompanhado por muitas pessoas que não têm aquele conhecimento. O advogado não consegue. Geralmente ele fala daquele jeito juridiquês, habeas corpus, enfim. Isso tem um objetivo político, né? Você pode traduzir esses termos para a forma popular, digamos assim, mas as pessoas não fazem isso porque elas têm, de fato, um objetivo, que é, de fato, excluir, que aquele conhecimento seja acessado só por algumas pessoas, que tenham aquele domínio daquela norma e tudo mais, né? Então, isso do sinônimo é muito pensando nisso, de que cada palavra, por exemplo, o próprio escrutínio é uma palavra que, sei lá, acho que muita gente não conhece, ou pode conhecer e não saber o significado, né? É Eu uma nunca nem palavra um tinha pouco ouvido falar essa difícil. palavra. Pois é uma palavra meio difícil. No inglês é mais comum, scrutiny, de ver gente falando tipo série, mas ela também é uma palavra muito utilizada no ambiente jurídico. Coincidentemente, a gente falou, já vi vários advogados nesses momentos de eleição, né, que vão acontecer ano que vem, vão chamar advogado. Com certeza vocês vão ouvir um advogado falando escrutínio, porque eles gostam de palavras assim. Não sei se tem alguém que quer fazer direito aqui, mas esse é o perfil, geralmente, da galera do direito, de gostar de falar assim e tudo mais. Além dos sinônimos, a gente tem os hiperônimos e os hipônimos, né? E o que é cada um deles? O hiperônimo é aquilo que vai generalizar uma classe e o hipônimo é o que vai especificar. Então, exemplo de hiperônimo. Laranja é o hipônimo, hiperônimo é a fruta, tá? Porque laranja é o mais específico, fruta é o mais, né, o mais geral, digamos assim. Futebol é o hipônimo, esporte é o hiperônimo. Sentimento é o hiperônimo, inveja é o hipônimo, tá? Então, são formas também, é bem distante do sinônimo, né, nesse caso, mas são formas de dizer a mesma coisa de outra forma, né? E não é exatamente a mesma coisa, né? Porque quando você fala eu gosto de frutas, você não sabe, pode dizer todas, né? Se a pessoa fala eu gosto de frutas, ela está falando gosto de todas. Agora, eu gosto de laranja, ela está sendo mais específica, tá? Depois disso, a gente também tem os termos síntese, que são palavras ou expressões que sejam capazes de sintetizar as ideias que apareceram. Então, elas generalizam um pouco também, né? Então, se você está fazendo lá na sua redação, você está falando que a miséria, a fome e a pobreza são problemas, então, são problemas da realidade brasileira, né? Você está usando um termo síntese, problema, para todas essas palavras que apareceram antes. Então, de fato, miséria, fome e pobreza são problemas, né, sociais. E aí, para retomar todos eles três ao mesmo tempo, você usa justamente a palavra problemas para tentar dar um pouco de dinâmica ao texto, né? É isso que são os termos sínteses, agrupar as ideias que vieram antes em uma palavra só. Depois disso, a gente tem as definições, que são bem conhecidas também, né? Que é uma breve explicação sobre um termo. E aí você pode dar o exemplo aqui, neoliberalismo, que é um regime do Estado mínimo. Aí você fala lá na sua redação. Neoliberalismo causa X, Y, Z de problemas. Este regime do Estado mínimo, para não repetir o neoliberalismo, né? Você não está colocando a mesma palavra, como a gente está falando, esse tipo de forma remissiva lexical sempre tem um acréscimo de significado, né? E nesse caso aqui, o acréscimo de significado acontece como? A pessoa que escreveu o neoliberalismo, ela não só escreveu, ela sabe o que significa. Então, o significado está sendo acrescido nesse sentido de ela está explicando, não só colocando a palavra, está explicando o que essa palavra significa, né? Temos também a metonímia, que é a parte pelo todo, né? Aquela figura de linguagem que vocês também devem ter visto já em português, enfim, em outras situações. E o exemplo que eu dei aqui é o tempo, o passar dos anos, né? É outra forma de dizer, falar sobre o tempo, é pensar no tempo primeiro como uma parte, depois o tempo como um todo. E por último, a gente tem os epítetos, né? Que são as formas pelas quais alguém ou algo é chamado. O Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa, Roberto Carlos é o rei, enfim, o Zico é o galinho de Quintino, Ronaldo é o fenômeno, enfim, são essas formas de se referir a alguém de uma outra maneira, uma maneira carinhosa, uma maneira que ressalte uma qualidade que essa pessoa tenha. São títulos, né?
Não deixa de ser. São títulos, mas que têm a ver com uma impressão que se tem daquela pessoa, sabe? Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno. Ele é fenômeno porque foi um jogador de futebol excepcional, né? Então, eles sempre são... Os epítetos sempre têm a ver com a trajetória da pessoa, ou com a fama, por exemplo, que o Rio tem de ser cidade maravilhosa, só para os turistas, né? Mas, enfim, tem essa questão de ser algo que deixou aquela pessoa, aquela coisa notável, né? Então, eu acho que o que eu tinha para falar hoje era isso, tá? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Algum comentário? Foi chato? Foi cansativo? Eu sei que... Nossa, eu tô pensando aqui muito na Fernanda, cara. Se a última aula deve ser terrível, porque vocês já devem estar muito cansados e tá quase escurecendo daqui a pouco. Mas deu para entender tudo? Deu sim. Professora, eu queria fazer um questionamento, mas é um pouco mais pessoal. É que eu não sei se você já chegou a fazer a correção das redações que eu enviei. Uhum. Não fiz. Não fez? Ah, tá. E quando você fizer, você vai entregar por onde? Pelo e-mail. Eu vou responder os e-mails todos que vocês enviaram com as redações. Eu prometo que eu vou fazer isso essa semana, tá? É porque as últimas semanas... Essa semana, então, eu fui dominada pela dor de dente. Eu não consegui fazer nada. É por isso que eu precisei ir ao dentista hoje. Mas quando eu retornar para vocês, eu sempre vou responder o e-mail que vocês enviaram. E nesse e-mail, o que acontece? Quem já enviou a primeira proposta e eu respondi sabe que eu corrijo pelo... como é que é o nome? PDF, né? O Adobe lá. No Adobe, ele permite que a gente faça comentário, que a gente sublinhe coisas e tal. Quem não tem o aplicativo, geralmente tem um pouco de dificuldade para acessar os comentários que eu faço. Então, eu explico como fazer. Se der para baixar o aplicativo, tudo bem. Se não, abre pelo Google Drive. Lá no Google Drive vai ter tudo e tudo mais. Tá? E aí vocês vão conseguir acessar. Eu geralmente faço comentários por parágrafo, tá? Sublinho algumas coisas, coloco comentários de norma padrão, vírgula, ponto final, ortografia, esse tipo de coisa. E aí lá em cima, perto do cabeçalho da folha, eu coloco uma notinha, uma nota de rodapé, né? Que no Adobe é uma caixinha assim de diálogo, com a nota de vocês inteira, por competência. Primeiro competência 1, 2, 3, 4, 5, nota total, e depois eu faço um comentário mais geral. Tá? Isso tudo vai junto com o PDF que vocês enviaram. Quem não enviou em PDF, tudo bem, eu converto aqui a imagem para PDF. E aí vocês recebem a resposta pelo e-mail. Tá? Não, tudo bem, sem pressão. É porque eu tenho a mania de deixar a minha caixa de e-mail vazia. Uhum. E no Gmail, que a gente está utilizando para receber notificações das aulas e tal, às vezes fica muito cheio, eu não leio tudo. Então eu fiquei pensando, será que eu excluí a correção e eu nem vi? Não, Mas eu quando não eu não enviei mando ainda ainda, eu mesmo, vou dar uma não. olhada com atenção Tá. para ver quando tiver enviado, né? Tá bom. Eu vou provavelmente começar a corrigir isso na terça, tá? E aí vocês vão recebendo aos poucos. Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, eu quero questionar minha nota, tudo bem. Mas aí vocês vão ter que argumentar comigo, né? Para eu mudar a nota. Se conseguir me convencer, maravilha. Se não... Essa que é a parte interessante. Pois é, e aí vocês vão aprendendo também a argumentar. Por isso que é bom. Quem quiser questionar a nota é uma boa estratégia também, mesmo que vocês não consigam. Isso aí faz parte, né? E no Enem vocês podem pedir recurso também. É um pouco chato, mas vocês conseguem pedir recurso. Tá bom, gente? Lista de presença no chat e no grupo. Bom sábado para vocês. Bom descanso. Espero que vocês tenham uma boa semana.